home office, coworking ou escritório próprio? Qual realmente é a melhor opção? Se tem uma dúvida que sempre aparece na mente dos profissionais de arquitetura quando ingressam no mercado, é justamente escolher qual a melhor alternativa para o seu momento: home office, coworking ou escritório próprio. Nos últimos meses, em virtude das questões relacionadas ao isolamento social, esta temática passou a despertar o interesse de um maior número de profissionais, com perguntas como: escritório próprio tem futuro? Coworking ainda funciona? Home office é mais seguro? Mas, na verdade, é que esses três modelos apresentam vantagens e desvantagens. Convidamos os arquitetos Diogo Ferraz, Geraldo Marinho, Márcia Chamichais e Rebeca Mello para darem o seu depoimento sobre o tema. Acompanhe no vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou o arquiteto Diogo Ferraz e é um prazer participar desse vídeo. Eu só consigo enxergar boas vantagens em se trabalhar no escritório com a estrutura física montada. Acredito que o ambiente se torna mais profissional, que o ambiente fica mais propício a você atender e receber os seus clientes. A gente aqui consegue desenvolver um espírito de equipe, um espírito de liderança, uma equipe completamente engajada e movimentada e disposta a trabalhar e a unir esforços para cumprir metas, projetar da melhor maneira possível e ter um bom atendimento. Então, eu só consigo enxergar boas vantagens em trabalhar num escritório físico com estrutura própria. A pandemia de 2020 trouxe desafios não somente para o arquiteto, mas de modo geral para todos os trabalhadores, principalmente aqueles que desenvolvem atividade intelectual. Coloca essa condição de isolamento e obriga, de alguma forma, as pessoas a exercerem o trabalho de uma forma diferente, como sempre fizeram. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, essa novidade não é de agora e não é dessa crise. O processo de transformação digital já vinha colocando na agenda de vários profissionais, entre eles também o arquiteto, o desafio de redefinir seu espaço de trabalho, sua rotina de trabalho, a relação entre a própria casa e o seu ambiente de trabalho regular. O escritório tradicional de arquitetura é um marco na cultura dos arquitetos, é um espaço de compartilhamento, em geral equipes trabalhando em conjunto, dividindo ideias, desenhando soluções, né, e desenvolvendo novas formulações no projeto, no espaço urbano, no design em alguns casos. Então, esse ambiente de colaboração não muda necessariamente, ele passa por uma redefinição de relação. Aquela tradição pode ser mantida dentro de outras formulações que podem ser o coworking, o espaço onde você divide com outras pessoas e não necessariamente o seu próprio escritório, mas você divide o ambiente de trabalho com outros sujeitos. Pode ser a relação de home office, onde você predominantemente, não integralmente, mas predominantemente está dedicado a um trabalho dentro de casa, que se relaciona com seus colegas e com seu cliente no ambiente fora de casa. E claro que todas essas coisas têm vantagens e desvantagens, né? O isolamento que pode gerar um ambiente extremo de home office deve deixar comprometido o desenvolvimento do indivíduo e talvez a sua relação com o cliente. Não dá para se perder nesse espaço. Então você precisa desenvolver uma habilidade de migrar entre o ambiente isolado mais em casa e o ambiente colaborativo no espaço de coworking ou no ambiente de compartilhamento dentro do seu escritório físico tradicional que você não precisa descartar, mas o tempero e essas medidas vão variar muito conforme a solução que cada um encontrar. O fato é que século XXI já está indo quase para o primeiro quarto da sua existência e a gente ainda mantém muitos hábitos de século XX. E acho que a gente precisa estar predisposto, né, a mudar, a repensar a relação e redefinir o procedimento de trabalho. Esse é o grande desafio. Eu exatamente trabalhei minha vida no escritório fixo. Eu acho que a estrutura do escritório fixo ela é muito importante no sentido de promover a integração dos participantes da equipe, né? Existe um desenvolvimento muito grande e
uma troca muito rica com esse encontro presencial que faz diferença no processo criativo de desenvolvimento de um projeto de arquitetura, na minha opinião. A segunda opção, né, que é uma opção que já vem se consolidando nos últimos 10 anos, que é o trabalho coworking, né? Eu acredito que ela é bastante interessante exatamente pelo baixo custo, né? E pelas possibilidades de estrutura, né? Como auditórios, salas mais confortáveis com equipamento para apresentação de trabalho, mas ela perde-se essa oportunidade da experiência, da rotina de trabalho. O home office ele já acontece há muito tempo em profissões, por exemplo, como TI, e também vem se consolidando como uma grande opção para o arquiteto, né? E agora, com o isolamento social, isso realmente vai ser uma tendência pós-pandemia. Eu acho que é interessante a questão do home office nesse sentido, de promover uma melhor qualidade de vida mesmo, no sentido de que a pessoa fica menos dividida entre essa função familiar e a do trabalho. A pandemia de Covid-19 subverteu o espaço de trabalho. Então, em muito pouco tempo, 3 meses, né, desde o início da pandemia, os escritórios físicos e o coworking foram substituídos pelo trabalho em casa. E algumas empresas até viram a adoção do trabalho em casa como um benefício. Então, empresas, por exemplo, como o Google e o Facebook anunciaram recentemente que não sabem quando seus profissionais vão voltar para os escritórios físicos. E talvez seja interessante observar o que vai acontecer com essas empresas, né, nessa volta pós-pandêmica, pois são justamente essas empresas que criaram o modelo de organização dos espaços de trabalho que foram adotadas por toda a indústria criativa, inclusive no ambiente de trabalho dos arquitetos, que são esses escritórios com os espaços compartilhados, não territorializados, áreas de convívio que permitem as trocas entre profissionais e equipes de projeto. E talvez essa seja a grande vantagem do escritório físico, quando ele proporciona essas trocas, né? Nenhuma videoconferência vai permitir uma linguagem corporal ou o olho no olho entre profissionais de uma equipe que estão discutindo conceitos ou diretrizes de um projeto. Então a troca, assim como o entrosamento da equipe, né, a liga da equipe, são as grandes vantagens do escritório físico, que é muito parecida com a vantagem do coworking. A diferença é que o coworking ele agrega profissionais de áreas distintas em um mesmo espaço, causando esse encontro casual entre profissionais que podem colaborar em determinados projetos, né? E que proporciona esse trabalho mais disruptivo, né? Que a gente tem cada vez mais sentido a pressão do mercado para que o profissional ele tenha esse novo padrão, né? De rever os conceitos, os projetos de forma diferente do que vem sendo realizado até então. Mas a realidade é que nem o coworking, nem o escritório físico, eles resistiram à pandemia do Covid. E o que a gente está assistindo é que há um grande contingente de trabalhadores e profissionais que estão trabalhando nas suas casas, né? E aí a gente tem uma quebra de paradigma, de um lado, das empresas que estão tendo que permitir que seus funcionários trabalhem à distância, remotamente, e quebrando um pouco com essa resistência das empresas, e pelo outro lado os funcionários e profissionais que estão tendo que adaptar o seu espaço de trabalho para essa exigência nova, que é você trabalhar em casa, né, que é o mesmo espaço de lazer, de descanso, e que você também tem que usar para produzir, que precisa determinar muito bem a organização do tempo do seu tempo de trabalho, porque isso ao longo do tempo pode ser cansativo e pode ser conflitivo para os profissionais. Eu adotei o trabalho em home office já há 5 anos
A grande vantagem para mim foi porque me permitiu escolher a cidade onde eu desejava morar. Então, eu colaboro para uma empresa cuja sede não está na mesma cidade onde eu moro, nem as equipes de profissionais com as quais eu colaboro. Isso, claro, que exigiu que eu adaptasse um pouco o meu modo de trabalho. Então, eu diria que, sobretudo, a comunicação ela precisa ser muito direta e muito sintética, pois se antes você tinha 8 horas do seu dia ali ao lado do seu chefe ou do seu colega, os seus canais de comunicação eles são muito mais restritos. E por outro lado, a adoção de tecnologias que permitissem esse trabalho à distância, né? A videoconferência, que é um cotidiano, faz parte do meu cotidiano de trabalho, e também armazenamento de dados na nuvem, onde todas as pessoas da equipe têm acesso e a gente pode acompanhar simultaneamente o que está sendo produzido, né? Isso dá fluidez ao processo de trabalho. Eu acredito que a pandemia do Covid, ela só acelerou um processo que já vinha acontecendo, né? A gente já vinha com esse processo de flexibilização dos espaços de trabalho, temos já ferramentas tecnológicas que nos permitem, né, a realização de trabalho. Então, eu citei a videoconferência e o armazenamento de dados na nuvem, mas temos uma série de aplicativos online de colaboração à distância e de acompanhamento das etapas do projeto que podem ser adotados pelos profissionais para realizar o trabalho remotamente. Acho que os escritórios físicos eles terão um outro papel, talvez mais estratégicos para reuniões importantes durante o processo de realização de um projeto ou para receber um cliente. Então, será mais esse espaço de debate do que necessariamente da produção do projeto. Uma reflexão que eu faço como urbanista, assim, que para mim talvez tenha sido uma reflexão importante assim, durante essa crise da pandemia, é o que vai acontecer com a cidade, né? Se mais pessoas elas adotam esse trabalho à distância, e a gente sabe que hoje o grande número de deslocamentos que acontecem na cidade é justamente de casa para o trabalho, o que vai acontecer com toda essa infraestrutura que as cidades criaram para poder acomodar esses deslocamentos e agora eles vão diminuir? Será que as cidades vão crescer para além das suas fronteiras porque as pessoas agora podem morar longe do seu local de trabalho? Então eu acho que talvez essa seja uma reflexão interessante para os arquitetos fazerem nessa retomada da vida pós-pandemia. Agora que você já viu diferentes pontos de vista sobre esse tema, que tal parar e avaliar que opção melhor se adequa à sua realidade e contexto de atuação profissional? Te esperamos no próximo vídeo.